Olá, amigos da TV 10. Nós continuamos falando sobre as últimas eleições, terminadas no último domingo. E, claro, estamos juntos aqui da maior autoridade do município de Assis, o prefeito Ricardo Pinheiro, aqui na Prefeitura Municipal. Prefeito, obrigado mais uma vez por nos receber. Olá, José Luiz, obrigado por estar aqui. Olá, telespectadores do Canal 10. É sempre um prazer receber você, a sua equipe, para falar para a população de Assis e de toda a região. Bom, então vamos fazer uma avaliação. Nós estamos procurando ouvir aí os segmentos da sociedade sobre esse processo eleitoral. Muita coisa se firmou, muitas coisas se confirmou com essas eleições. E principalmente esse sentimento de mudança que todo eleitor tinha um desejo, né? Eu queria que o senhor fizesse sua avaliação. Eu já citei outras pessoas do município que nós tínhamos uma possibilidade de, entre aspas, uma dobradinha, por exemplo, PSDB estadual, PSDB federal, que seria um outro tipo de conduta, sem dúvida nenhuma, ou até o próprio PT estadual e PT federal. Nós acabamos mantendo aquele, como vinha acontecendo, o governo estadual PSDB, historicamente já é PSDB, e o PT permaneceu no governo federal. A sua avaliação pessoal, prefeito, desses últimos resultados? Olha, eu acho que foi uma eleição que transcorreu tudo na maior normalidade, né? Inclusive a gente tem conversado com o pessoal do Poder Judiciário e aqui na cidade de Assis nós não tivemos nenhum problema, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A nível nacional também transcorreu tudo tranquilamente. É uma eleição acirrada, em se tratando da questão da disputa do governo federal entre a presidente Dilma e o candidato do PSDB, Aécio Neves, diferença mínima de votos, em torno de 3 milhões de votos, ela 51% e alguma coisa, ele 48%, não chegou a 3%. A diferença, a população mostrou que realmente quer uma mudança. Tanto é que o discurso da presidente reeleita Dilma, no domingo, logo após o anúncio da sua vitória, foi que ela irá fazer mudanças. Aliás, ela já tinha dito isso durante a campanha eleitoral com relação ao seu ministro da Fazenda, Guido Mantega, que já demitiu o ministro durante o período eleitoral. Isso mostra que ela percebeu que a economia do Brasil, os rumos da economia, não estão bem encaminhados. Nós temos problema de inflação, nós temos problema sério com o mercado. Logo após a eleição dela, a Bolsa caiu, as ações da Petrobras caíram muito. Então, a presidente viu o recado das urnas, da população de todo o Brasil, de que é necessário mudança. A maioria da população deu um novo mandato à presidente, mas fica o recado de que é necessário que faça mudanças drásticas nos rumos que o governo adotado pelo governo do PT e pela presidente Dilma vem fazendo até agora, né? Há uma grande vontade popular, isso já iniciou em julho de 2013, com as manifestações nas ruas de todo o país, que nós precisamos de mudança, de chega de corrupção. Os desvios no atual governo têm sido muitos e ninguém aguenta mais isso, né? Nós não aguentamos mais tanta corrupção. E ela disse que será intolerante com relação à corrupção. Então eu desejo de verdade boa sorte à presidente reeleita, que ela olhe para os municípios do nosso país, que é a base da pirâmide, que são os municípios que prestam os serviços na ponta para o cidadão, porque os municípios hoje estão em situações delicadíssimas, situações de falência alguns. Se não houver uma mudança, nós teremos problemas sérios nos municípios. Hoje já existem prefeituras aí, Zé Luiz e telespectadores, que há mais de 5, 6 meses não paga fornecedor, que já está com dificuldade de honrar a folha de pagamento. Então precisa haver uma mudança, precisa haver de verdade uma reforma política. Isso não é fácil, mas ela vai precisar enfrentar isso e a oposição será muito ferrenha na cobrança disso e também de colaborar. A oposição já foi dita pelo senador Aécio Neves, candidato derrotado, que eles não farão aquela oposição burra, eles irão fazer a oposição de cobrar que as melhorias sejam feitas para a população, mas que irão colaborar para que os rumos do Brasil melhorem, que nós tenhamos algumas perspectivas melhores, porque as perspectivas do ponto de vista
da cadeia produtiva, do empresariado, da população geral, é uma perspectiva ruim para o ano de 2015. Então nós teremos muito trabalho pela frente e espero de verdade que esse problema da Petrobras, que é um problema sério que está à tona aí, é semelhante ou maior que o mensalão que nós tivemos em 2005, que ele não cause um problema enorme dentro do Congresso e do Poder Executivo Federal. Caso contrário, as coisas não irão sair bem no próximo ano. Prefeito, sem dúvida nenhuma, o senhor deve ter torcido e muito para o Aécio Neves ser o presidente da República, do seu partido. Haveria uma ligação muito mais fácil, muito mais comunicativa com a presidência da República. O que o senhor acha que faltou nessa campanha do Aécio, tão próximo como chegou? O que faltou para que o seu partido conquistasse o governo federal? Olha, eu não só torci muito, como trabalhei muito pelo candidato Aécio Neves, que é do nosso partido, e não só por ser do nosso partido. Eu entendo que seria a pessoa mais indicada, mais preparada, mais competente para conduzir o Brasil nos próximos 4 anos, que não serão fáceis. Porém, isso passou. Agora nós temos que trabalhar com o que está efetivamente no governo, que continuará o governo da presidente Dilma Rousseff. Fazendo uma análise do porquê da derrota, vários fatores poderiam ser considerados aqui. Eu acho que a derrota dele no estado de Minas Gerais atrapalhou bastante a eleição dele. Foi mal no Rio de Janeiro e em Pernambuco também, apesar de ser na primeiro turno ele já tinha tido muito poucos votos lá, mas o apoio da família do Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, não reverteu em muitos votos lá, mas na minha visão, acredito que a questão de Minas foi muito preponderante. São Paulo deu o seu recado. Ele teve quase 8 milhões de votos a mais que a presidente do estado de São Paulo, em torno de 64%, enquanto ela teve 32%, 33%. Então São Paulo mostrou que estava apostando as fichas no candidato Aécio Neves, deixando o regionalismo de lado, que se falava no passado, estado de São Paulo, estado de Minas. Isso não aconteceu. Aqui em Assis nós tivemos um resultado fantástico. Já no primeiro turno, o Aécio Neves teve 46% dos votos aqui em Assis e a presidente Dilma 25% dos votos e Marina 21%. Agora, ele teve quase 67% dos votos aqui na cidade de Assis e ela 33%, em torno disso. Então isso mostra que a população de Assis também, de certa forma, reconhece a administração municipal, sendo o PSDB, esse alinhamento com o governo do estado. Lembrando, o governador teve em torno de 58% dos votos aqui na cidade de Assis. O senador Serra foi eleito e teve aqui também com quase 58% dos votos. Os candidatos do PSDB, apoiados por mim, foram eleitos e tiveram a sua votação aqui triplicada aqui na cidade de Assis. Então a população está reconhecendo esse alinhamento do governo municipal junto com o governo do estado de São Paulo. E é óbvio que se nós tivéssemos esse alinhamento no governo federal do PSDB também, nós teríamos um acesso muito bom lá, tendo em vista que o senador Aloysio Nunes é nosso amigo, esteve aqui na minha campanha para prefeito, esteve aqui em 2 ocasiões já e até no período eleitoral. O senador Serra também esteve aqui no período eleitoral, mas continuaremos fazendo um trabalho de parceria com o governo do estado, muito forte, que isso se mostrou nesses 22 meses de governo nosso aqui na Prefeitura de Assis, e também com o governo federal. Nós temos parcerias importantes com o governo federal, com a presidente Dilma, aqui na cidade de Assis, na área da saúde, na área da educação, nas mais variadas áreas. Vamos trabalhar mais ainda, e aí com o apoio inclusive dos vereadores do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade, que nos auxiliam nesse sentido, para que nós possamos buscar mais recursos no governo federal, nesses próximos 2 anos que nós temos de governo aí, para a população. Nós não podemos mais pensar nessa disputa política e deixar a população em segundo plano. Isso não pode acontecer, não aconteceu até agora e não queremos que isso aconteça agora, Zé Luiz e telespectadores, nos próximos 2 anos. A eleição municipal, ela acontecerá em outubro de 2016. A partir de junho nós iremos disputar a eleição em 2016. Antes disso, nós temos que trabalhar para a população da cidade de Assis. Esse é o meu pensamento. Essa é a pergunta que eu iria lhe fazer, depois desse resumo todo, em relação ao tratamento com o governo federal.
Dinheiro público, o maior caixa, sem dúvida nenhuma, é do governo federal. Ele é que pode investir mais que todo mundo. E, consequentemente, a cidade seria muito beneficiada se mais recursos ainda viessem. O que é que o senhor pensa em fazer de diferente para trazer mais recursos nessa nova fase do governo federal, para que a Assis tenha novos investimentos, mais investimentos além do que já foi feito? Como é que o senhor pensa nessa relação com o governo federal daqui para frente? Algo de diferente do que já vinha sendo feito? Olha, Zé Luiz, primeiro nós temos projetos importantíssimos aí, que nós levaremos também ao governo federal, como já levamos alguns, para que nos auxilie, né? Além dos repasses que são constitucionais, que eles já fazem, dos programas do governo federal que são feitos nas mais variadas áreas, que é o cadastramento que a gente faz via sistema, isso independe de força política, mas nós temos outras coisas que dependem de força política, e nós iremos fazer isso. A questão, quando se fala em reforma política, eu quero lembrar aqui também, que é a questão da distribuição dos recursos. Precisa haver uma melhor pactuação dos entes federados com relação à distribuição dos recursos. Hoje concentra em torno de 58% do que é arrecadado no nosso país nas mãos da União Federal. 25% nas mãos do governo do estado e 17% nas mãos do município. Certo. E cada vez mais os encargos, os deveres, as obrigações são impostas aos municípios e aos gestores municipais sem a contrapartida necessária. Eu vou dar um exemplo aqui, Programa Saúde da Família, que iniciou-se no governo do Fernando Henrique Cardoso, programa importantíssimo. Na época era 75% do custo do Programa Saúde da Família custeado pelo governo federal. Hoje é 77% por conta do município e 23% por conta da União. E os recursos cada vez mais na mão da União. Nos últimos 10 anos eram repassados todo o gasto que o município tinha com a saúde, 60% desses gastos o governo fez, 58% para ser mais exato, o governo federal bancava. Hoje é 44%. Por isso que os municípios estão gastando na saúde hoje de 25% a 30%. Nós, no ano passado, gastamos quase 28% na área da saúde. Certo. Eu estou liderando um grupo de prefeitos aí, José Luiz, telespectadores, já há quase um mês estou fazendo esse trabalho, de todos os prefeitos do município de São Paulo que tem a unidade de pronto atendimento. Serviço fantástico, essencial, que nós acreditamos irá melhorar muito a questão da saúde do nosso município. Mesmo porque vamos resolver o problema do pronto-socorro municipal, que o Estado está assumindo como pronto-socorro referenciado, e coisa que há 20 anos isso não acontecia, e esse problema que nós temos lá. Aí mostra uma importante parceria em uma engenharia do governo federal, governo municipal e governo estadual. E assim tem que funcionar para as coisas saírem bem. A UPA vai custar em torno de R$1.100.000 por mês para os cofres públicos municipais. Certo. Depois de credenciada, o município receberá em torno de R$300.000 do governo federal. Então nós estamos, esse grupo de prefeitos que eu estou fazendo uma mobilização, nós iremos nos reunir com o ministro da Saúde agora, na primeira semana de novembro, já está agendado com ele lá, em torno de 15, 20 prefeitos, para tratar dessa questão da UPA, do custeio, porque Bauru tinha 4 UPAs, falei com o prefeito Rodrigo Agostinho ontem ainda, fechou 3, está funcionando uma, não aguenta, outros municípios estão devolvendo, Paraguaçu não vai nem abrir a UPA, porque não tem condição de custeio. Eu estou dando um exemplo, não estou falando aqui de questões partidárias. Se fosse o Aécio eleito, nós iríamos ter que fazer essa discussão. Como teremos que fazer algumas discussões na área da saúde com relação ao governo do estado também, né? Então, porque o município é o primo mais pobre e é ele que é a base da pirâmide. E infelizmente os recursos estão concentrados muitos na mão da União. Então faremos, além dos projetos que nós temos aí para levar ao governo federal, para buscar recursos, buscar realizações, investimentos, faremos também no governo do estado, e temos uma porta muito aberta com o governador Geraldo Alckmin. Prova disso são os diversos investimentos que fizemos aí nesses quase 2 anos de mandato, e muitas coisas que estão em andamento aí, e acredito que nós, com esse trabalho de fortalecimento dessas relações políticas, desse trabalho que os prefeitos do Brasil estão fazendo, que é chamar a atenção do governo federal de que precisa olhar de forma diferente para os municípios, isso vai ser importante. Sabemos que isso não acontece de um mês para o outro, mas isso precisa acontecer num curto espaço de tempo. Só para dar mais um exemplo, a região de Tupã, no dia 30 agora de outubro,
as prefeituras, áreas administrativas serão fechadas no movimento SOS Municípios que essa região está fazendo lá. Os prefeitos, através do decreto, vão fechar as prefeituras, a área administrativa, no dia 30, para chamar a atenção, protesto, não só do governo federal, mas também da população. A população precisa saber o que está acontecendo, porque a população cobra do prefeito, cobra do vereador, cobra dos secretários, mas ela não sabe, muitas vezes, o que acontece, que nós não fazemos, não é porque nós não queremos, é porque faltam recursos, infelizmente. Para a gente finalizar essa nossa conversa sobre as eleições, obviamente que deputados foram bem votados aqui. Quais são os parceiros que o senhor elencaria, tanto na Assembleia do Estado de São Paulo, como na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal? Quais são os seus parceiros imediatos que o senhor elencaria como os principais para Assis, que estarão trabalhando focado em Assis? Olha, José Luiz, é óbvio que nós temos aí, vou citar os candidatos, os deputados que eu, Ricardo, pessoalmente apoiei, que é o deputado estadual Mauro Bragato, que sempre ajudou a cidade de Assis. Todas as nossas conquistas junto ao governo estadual, ele tem participação ativa nisso. O atual presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira, que apoiei também como como deputado federal, foi eleito, teve quase 2.200 votos aqui na cidade de Assis. Mauro Bragato teve quase 7.000 votos, na última eleição tinha tido 2.700 votos aqui em Assis. Essas são as pessoas a quem eu vou me reportar de primeira hora. É óbvio que outros candidatos aqui, que outros vereadores apoiaram, tiveram votos e foram eleitos, que a gente tem uma boa relação também, nós estaremos conversando, como já estivemos conversando com alguns deles, para nos auxiliar, né? São vários deputados que foram eleitos, que tiveram votos aqui, que têm compromisso, inclusive, com alguns vereadores. Então, a gente tem conversado com alguns vereadores para fazer esse trabalho, dessa parceria, que é importante para o município da cidade de Assis ter as portas abertas, seja no governo do estado, seja no governo federal, não só com emendas, mas também nos dando abertura para falar com secretários de estado, com ministros de estado, para levar projetos importantíssimos e trazer o recurso necessário para a realização desses investimentos. Bom, prefeito, a gente nesse pós-eleições, a gente espera que a cidade de Assis continue no seu processo de evolução, desenvolvimento. Quero agradecê-lo mais uma vez por nos receber. É muito importante o nosso telespectador saber qual é a ideia que o prefeito, a principal autoridade do município de Assis, tem sobre os resultados das eleições, como é que ele pretende trabalhar. Agradeço a sua forma simpática de atender a nossa solicitação e, como sempre digo, TV 10 sempre aberta as divulgações aí da Prefeitura Municipal, mostrar a cidade para o nosso telespectador. Olha, Zé Luiz, eu antes de finalizar, eu quero deixar bem claro para a população que nos assiste e nos escuta nesse momento, que a eleição acabou dia 26 de outubro. Nós temos um governo federal hoje, nós temos um governo do estado reeleito, nós temos o nosso trabalho que precisa ser feito até 31 de dezembro de 2016 e nós temos que pensar na população e no cidadão da nossa cidade de Assis. Então, não é porque a presidente reeleita é do partido de oposição ao meu partido, ao PSDB, que nós não vamos bater na porta da presidente, nós não vamos cobrar, nós não vamos ser parceiros. Aliás, já fomos parceiros muitas vezes em vários projetos, como já citei aqui. E vamos continuar fazendo esse trabalho importante para a população, porque primeiro a questão coletiva, primeiro o público tem que ser lembrado, a coisa pública tem que estar em primeiro lugar. Então, agradecer mais uma vez a sua visita aqui, agradecer a oportunidade de poder falar aos telespectadores e sempre que precisar, que eu puder colaborar, estarei aqui, não só para tratar de assuntos como essa questão da eleitoral, não só para tratar de assuntos de conquistas da nossa cidade, da nossa região, mas também para tratar de assuntos que são espinhosos para a administração, tratar dos problemas que a cidade tem, para dar satisfação à população que muitas vezes não sabe efetivamente o que acontece e o seu canal, o seu programa é um espaço fantástico para levar a informação, seja ela qual for, à população assisense. Obrigado, prefeito. Muito bem, assim termina mais um programa Assis na TV. Estamos abordando aí os resultados das eleições de 2014. A você um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Estaremos de volta amanhã. Até lá.